Boa tarde a todas e todos. Dou-vos as boas-vindas a mais este debate dinamizado pelo Le Monde Diplomatique edição portuguesa. O meu nome é Luís Bernardo, sou membro do Conselho Editorial do jornal. E aquilo que nos traz aqui hoje é um tema que creio todos considerarmos muito importante. É um tema cada vez mais atual, por boas e por não tão boas razões, como veremos nas intervenções que se seguirão. Os participantes neste debate serão a Ana Luísa Rodrigues, que está prestes a chegar, jornalista na RTP, o José António Cerejo, que está à minha direita, jornalista no Público, e à minha esquerda, a Sandra Monteiro, jornalista e diretora do Le Monde Diplomatique. Não me vou alongar mais, há aqui várias edições, creio que aos lados, por ali do Le Monde deste mês, que poderão consultar se quiserem. Também aproveito para dizer que o Le Monde é uma edição que obedece somente aos seus leitores e, portanto, se puderem e quiserem comprar a edição deste mês e eventualmente subscrever, fazer uma subscrição é muito importante para a sobrevivência deste jornal, que é um projeto de jornalismo que infelizmente não existe muito em Portugal. Portanto, passo desde já a palavra ao José António Cerejo e obrigado por estarem aqui. Não tenho uma intervenção preparada, nem saberia prepará-la, porque eu não faço ideia nenhuma de que jornalismo precisamos em termos absolutos. Enfim, eu acho que precisamos de muitos jornalismos, de muitos tipos de jornalismo, e não de uma qualquer espécie de jornalismo em particular. Acho é que todas as formas de jornalismo que são precisas são aquelas que se caracterizam fundamentalmente pelo rigor, pela procura do rigor, da independência, pela procura da independência, e por um enorme esforço de trazer o mundo para o debate público, trazer a realidade, trazer a vida de todos nós, daqui e de mais longe, para as nossas reflexões e para as nossas tomadas de posição. Mas diria que para todas essas formas de jornalismo, para todos esses modos de procurar e transmitir informação, eu julgo que há, apesar de eles serem muitos e muito distintos uns dos outros, uma coisa é, por exemplo, fazer informação cotidiana sobre assuntos que interessam a toda a gente e que têm a ver com a vida de toda a gente, mas que são temas que não têm polémica, são temas que nós precisamos e gostamos de saber, são assuntos sobre os quais nós gostamos de saber coisas, por vezes até são, e talvez até devessem ser mais vezes, assuntos positivos, que nos falam de boas experiências, de coisas que nos trazem algum ânimo e não apenas desesperança. Eu diria que também nesse tipo de jornalismo, mas se calhar mais noutros tipos, como aquele que eu pessoalmente mais pratico e que é um jornalismo mais virado para as sombras da nossa sociedade, diria que em todos esses tipos de jornalismo é necessário, fundamentalmente, estão-me a ocorrer muitas expressões e muitas palavras, mas não há nenhuma que se adeque propriamente a uma conversa deste tipo. Mas, enfim, acho que, sobretudo, os jornalistas precisam de não dormir na cama com ninguém, pronto. Se calhar é uma maneira mais simples de dizer, com ninguém que está do lado de onde vêm as notícias, do lado onde se vai buscar a informação. O jornalismo precisa, sobretudo, de uma irreverência que vá mais longe do que a irreverência, precisa de ser chato, precisa de aborrecer não os leitores, naturalmente,
mas de aborrecer quem tem que nos dar a informação, e em todos os campos, não só nestes a que eu me estava a referir, que são aqueles em que eu mais trabalho, que têm a ver com as coisas menos boas que se passam na política, na economia, mas também nos outros. É preciso, o jornalismo tem que ser acutilante e tem que incomodar, embora não se deva limitar, como já tentei dizer também, não se deva limitar às desgraças do mundo, deve-nos também falar das outras coisas, mas mesmo para falar dessas, não pode ser um jornalismo que passe a vida. Os jornalistas não podem ser pessoas que passem a vida nas mesas do poder, ou, como há bocado disse, nas escamas do poder, ou noutras coisas que se queira dizer, nos almoços, nos jantares, no conluio permanente com aquilo que no meu ramo se chama, é frequente definir-se como fontes de informação. Não, os jornalistas estão de um lado e as fontes de informação estão do outro. E os jornalistas devem, do meu ponto de vista, estar sempre numa trincheira oposta à dos poderes. E aqui há dos poderes, e eu diria mesmo, em geral, todo aquele que me transmite uma informação, eu não tenho que ter intimidade com ele. Eu não devo ter intimidade com ele. Eu não devo andar atrás dos assessores dele à espera das benesses que ele me possa trazer em termos de informação que dá a mim e que não dá a outros. Eu não devo envolver-me com os agentes, os múltiplos agentes disseminadores de contra-informação e disseminadores de manobras politicamente orientadas. Eu não me devo envolver com essa gente. As agências de comunicação, os assessores de imprensa, são entidades, são pessoas que, embora pessoalmente muitas vezes possam ser as mais simpáticas do mundo, mas são pessoas com as quais os jornalistas não se devem envolver, são pessoas que estão noutro campo, o mesmo dizendo para os políticos, para os sindicalistas, para os donos da bola, para os empresários, para todos os porta-vozes e figurantes desses poderes. Portanto, para mim, o jornalismo de que nós precisamos passa muito por isto, por esta atitude dos jornalistas. E depois passa necessariamente por uma coisa que, se calhar, esta não é nada fácil de ter, esta atitude e estas características de que eu estou a falar não são nada fáceis de ter, porque a pressão é enorme, porque a pressão no sentido de o envolvimento, os beijinhos e abraços, os convites. Ainda amanhã me vou encontrar com uma pessoa importante cá desta terra que, estando a ser por mim incomodada há algumas semanas e depois de ter usado várias estratégias para me recusar informação, resolveu convidar-me para uma conversa pessoal. Depois de me recusar ao longo de muito tempo, as respostas fossem de que tipo fosse, agora resolveu convidar-me para uma conversa pessoal. Eu vou à conversa pessoal, naturalmente, mas sei que ele está de um lado e que eu estou do outro. Não é um preconceito, é uma necessidade. Mas diria também que este jornalismo que eu acho que é necessário passa também por uma outra coisa que é, se calhar, mais difícil de ter, que são os órgãos de informação que nós não temos, que são as estruturas empresariais que não existem, que seriam necessariamente estruturas alheias, ou pelo menos capazes de manter uma certa independência e um certo afastamento em relação aos seus próprios interesses, em outras áreas em que atuam e aos seus interesses enquanto patrões de informação. Seria necessário, naturalmente, para este jornalismo haver jornais e haver órgãos de informação que não dependessem de quem tem dinheiro para os pagar, porque, como vocês sabem tão bem como eu,
ninguém compra jornais, e a informação a que todos nós temos acesso está cada vez mais disponível gratuitamente, e, portanto, tem de haver alguém a pagar os ordenados aos jornalistas. Mas eu estou convencido de que os jornalistas são absolutamente necessários e de que não é o facto de haver informação gratuita que dispensa o jornalismo e os jornalistas, porque apesar da muita coisa má que se faz no jornalismo, e obviamente que fazem todos os jornalistas, e eu próprio não pretendo de maneira nenhuma isentar-me de responsabilidades em relação a muita coisa má que se faz no jornalismo, mas diria que peço desculpa, mas perdi-me aqui, estava a falar dos meus pecados, e então perdi-me, deve ser por isso, mas a necessidade dos jornalistas e do jornalismo. Pois, os jornalistas e o jornalismo acho que talvez sejam até cada vez mais necessários para tentar ajudar os receptores de informação a separar, não digo o trigo do joio, mas pelo menos as ervas venenosas daquelas que são comestíveis, e, portanto, a dar o seu contributo para credibilizar o volume incomensurável de informação que nos chega todos os dias. Julgo que é preciso haver profissionais que estejam sujeitos a algumas regras e a alguma deontologia e que sejam eles próprios também escrutináveis pela opinião pública, para que se saiba de onde é que vem, de onde é que nos chega a informação e aquilo que nos é transmitido. Eu pararia por aqui, deixando estas ideias no ar, e passo a palavra. Obrigada a todos por estarem presentes, e obrigado também ao José António Cerejo pela intervenção que fez. Para sermos verdadeiros no mundo diplomático, temos que dizer que, como não estamos nos tais almoços e jantares com o poder, reservamos o nosso espaço e arranjamos estes pretextos para ter estes encontros e estas magníficas aulas que, sem tirar sequer notas, o José António Cerejo nos deu agora sobre o que é ser jornalista, e para mim é um privilégio estar aqui com um dos jornalistas que leio há mais tempo e que mais admiro neste país. Dito isto, como não sou como ele, tirei algumas notas sobre alguns aspectos que podia trazer aqui a debate. É certo que quando estou rodeada de colegas jornalistas que estão noutros meios, noutros órgãos de informação, tenho sempre que começar por admitir que quem trabalha no mundo diplomático, seja em França, seja numa das suas edições internacionais, nós atualmente temos cerca de 50 edições, em 30 línguas, mais ou menos, pelo mundo fora. Somos, no que diz respeito às questões da independência, da liberdade com que trabalhamos, bastante privilegiados. Temos depois o outro lado da moeda, não é? Que são os constrangimentos próprios de trabalharmos com um modelo de jornalismo muito particular e, sobretudo, nomeadamente no nosso caso aqui em Portugal, que somos uma cooperativa desde 2006, uma cooperativa cultural, de trabalhar com um modelo de negócios. E está a chegar Ana Luísa Rodrigues, outra belíssima jornalista, portanto, que trabalhamos com os constrangimentos próprios, não tanto das pressões dos proprietários, dos chefes de redação, etc., mas com os constrangimentos específicos de trabalharmos no setor não lucrativo, não é? De não estarmos ligados a nenhum grupo económico que, com atividades no jornalismo ou com atividades noutros sítios, tivesse grandes investidores, mas também não temos os acionistas a quem responder, e isso também nos traz uma liberdade que para nós é absolutamente fundamental.
Aproveito de estar perante uma plateia que me parece ter muitos estudantes de comunicação social, será? Exato. Para dizer, caso não o saibam, portanto, o Monde Diplomatique, a edição francesa, é uma edição que nasceu há 60 anos, em 1954, e que fez ao longo dos anos uma história de independência do grupo Le Monde, daí também a ligação, começa por ser um suplemento internacional e faz uma independência em relação também ao grupo Le Monde, portanto uma independência económica, que faz com que hoje grande parte do que lemos e do que faz a edição em França do Monde Diplomatique seja marcado, a nosso ver, por uma grande independência na forma como trabalha o internacional. Submeteu-se a si própria a determinadas regras que se calhar hoje pareceriam estranhas, mas ainda eram mais estranhas, por exemplo, nos anos 90, quando a publicidade na imprensa abundava, como, por exemplo, ter decidido que o seu volume de negócios anual só pode ter um máximo de 5% em receitas de publicidade. Portanto, estão a ver que, além de que há uma parte muito significativa, 49% do capital da Le Monde Diplomatique S.A., que no caso deles é uma sociedade anónima, que é detido tanto pelos trabalhadores do jornal, jornalistas, mas também todos os outros trabalhadores que lá trabalham, e por uma associação de leitores que, é preciso dizê-lo, beneficiou de um donativo muito importante que nos anos 90 foi feito. Desde também o início que há uma matriz no jornal que faz com que o trabalho que é feito não assente apenas em trabalho em escrita de jornalistas, mas em investigação de académicos, de investigadores, das mais diferentes áreas, mas também de pessoas que estão no terreno dos ativismos, etc. Portanto, há esta mistura que faz com que depois apareça uma linha editorial que é claramente assumida, e que faz com que, por exemplo, este mês, num artigo que vocês têm inclusivamente disponível na internet, o Serge Halimi, diretor do jornal em França, tenha feito um artigo que se chama A Nossa Aposta à Emancipação. Sobretudo na parte final tem um parágrafo muito esclarecedor sobre o tipo de trabalho que o jornal quer fazer. Então, o que é que eu chamaria... Vou elencar, apenas listar, algo para depois podermos conversar, alguns traços do que parecem ser definidores de um jornalismo de que precisamos. Tal como disse o José António Cerejo, não do único jornalismo de que precisamos, mas certamente de um jornalismo de que precisamos. Esses traços, como são, para não vos assustar já, ainda são alguns, eu vou lê-los quase telegraficamente, está bem? Em primeiro lugar, uma informação fiável, verificada, hierarquizada, contextualizada. Isto parece-me ser um traço primeiro importante, depois podemos falar sobre isso. Depois, recusar, um outro traço diria que é recusar o imediatismo, a ditadura do fazer cada vez mais rápido. Daqui a um quarto de hora tens que estar num sítio a cobrir um assunto que não fazes ideia do que seja. Não é? Que isto vai sendo exigido cada vez mais aos jornalistas, mas não apenas aos jornalistas, a toda a gente que trabalha, aos paginadores, revisores, etc. Perdoem-me se as minhas referências vêm sempre muito mais da imprensa escrita. Esta distância é fundamental para que exista qualidade, para que exista recuo, para que exista crítica, para que a investigação seja um facto e que o jornalista não esteja reduzido cada vez mais a fazer copy-paste, a fazer comentários emotivos, a repetir o já dito e, por isso, a tornar-se irrelevante. Um terceiro ponto já teria mais a ver não tanto com o trabalho do jornalista, mas com a qualidade do leitor, porque também é muito importante que o leitor, ou o espectador, ou o ouvinte, tenha qualidade no momento em que acede à informação. E isso significa que o jornalista para mim, deve lutar também pela recuperação de tempo para o leitor, para que ele tenha um trabalho, para que ele tenha
salário que lhe permita estabilidade, tranquilidade, etc., porque ele não tenha horários de trabalho loucos, para que ele possa dedicar-se à informação, a receber informação. Porque, curiosamente, é na altura em que mais se diz que as pessoas têm que participar, que há interação, que há o feedback do leitor, etc., é quando ele menos tem tempo para ler em condições ao fim de um dia de trabalho, que se calhar acaba à hora do jantar ou depois, é quando se pede isso que ele menos tempo tem. Um quarto ponto seria recusar um senso comum que foi muito difundido, e não apenas no que à informação diz respeito. Foi muito difundido em relação à educação. O ministro Crato, na área da matemática, é um exemplo imenso disso. Recusar que a informação seja algo fácil, divertido. Estar informado dá trabalho, e eu acho que deve ser feita uma pedagogia nesse sentido. O quinto ponto, recusar o jornalismo low cost, isto é, o jornalismo que se pode fazer de forma muito barata, o jornalismo que é gratuito, o jornal que é distribuído gratuitamente, tudo o que está na internet como se tivesse vindo do nada. Normalmente o que isso quer dizer é que os jornalistas estão a ser sobrecarregados com trabalho. Normalmente o que isso quer dizer é que há o início dos tais conluios de que falava o José António Cerejo, para que a informação que é feita dependa de poderes com quem não se devia, de facto, andar na cama. O ponto sexto, distinguir o jornalismo profissional do jornalismo cidadão. O segundo pode aparecer sempre, com todas as aspas que lhe quisermos pôr, isto é, uma informação que chega de forma não estruturada, não segundo regras, ou com algumas regras, quando muitas vezes ele é feito por jornalistas que perderam o seu trabalho. Mas o primeiro, isto é, o jornalismo profissional, exige estrutura, formação, deontologia, redações, trabalhadores com direitos laborais, etc. De outra forma, não pode funcionar como intermediação. Ponto 7. Recusar a propriedade exclusiva dos média como concentrada em grandes grupos, porque, de facto, como também dizia há pouco o José António Cerejo, jornalismo alternativo exige propriedade alternativa. Ponto, porque já agora dou este... É porque para o José António Cerejo, com a experiência que tem, com a formação que tem, etc., é certamente muito mais fácil no almoço da manhã ou noutro qualquer distinguir muito bem aquilo que ele sente que tem que distinguir e que ele sabe que tem que distinguir, do que, por exemplo, para um jornalista precário que esteja a iniciar a carreira. E não se deve pedir às pessoas para serem heróis. Deve-se constituir estruturas que permitam às pessoas viver uma vida normal, em que não lhes é exigido heroísmo. O ponto 8 tem a ver com a publicidade. Devemos recusar vender a atenção dos leitores aos anunciantes. Devemos, sim, dentro de certos limites, como aqueles que eu referi no início, vender a atenção dos anunciantes aos leitores. O ponto 9, temos que tentar construir um modelo de negócios para a internet. Há áreas em que é relativamente fácil. Por exemplo, os custos com o software podem ser quase reduzidos usando o software livre. Mas se queremos usar o suporte internet como o sítio onde se lê, onde se vê, etc., e se queremos que aí esteja não uma cacofonia de informação que não sabe qual é a verdadeira, qual é a falsa, etc., temos que ter um modelo de negócios que permita que aí se faça, de facto, trabalho jornalístico, que se tenha acesso a arquivos, etc. O 10º, o trabalho tem que estar centrado na investigação, o trabalho do jornalista, na seleção, na hierarquização, na contextualização, na procura dos ângulos mortos, na verificação, em análises que resistam ao tempo. O 11º tem a ver com isto. Nós devemos preocupar-nos em construir em jornalismo projetos sólidos, que sejam capazes de resistir, que sejam capazes de se melhorar a si próprios ao longo do tempo, que tenham já uma história de longo prazo que permita ter uma memória do que se investigou, do que se compreendeu, do que se evitou. No caso do Monde Diplomatique, por exemplo, isso é muito claro. Não foi por acaso que nós
soubemos atuar imediatamente quando apareceu a austeridade e os chamados planos de ajustamento do FMI. Nós tínhamos décadas de trabalho sobre a forma como estes planos estavam a ser aplicados na América Latina. Não foi por acaso que, e depois no leste europeu, não foi por acaso que atuámos imediatamente, quando ninguém sequer falava disso, aqui em Portugal, do Tratado Transatlântico, por exemplo. Décadas antes tínhamos revelado um outro acordo, o Acordo Multilateral sobre os Investimentos, o AMI, que só com a revelação, à luz do dia e com a participação dos cidadãos é que recuou. E, de facto, o capitalismo líquido gosta muito dos projetos efêmeros, do que se concentra ali num dia que no dia a seguir já não existe, quanto mais no ano seguinte. Mas parece-me todos temos a ganhar se conseguirmos tornar os projetos sólidos. É claro que quando eu terminei esta listagem, digo apenas, antes de passar a palavra, digo apenas o seguinte: é claro que fazer este tipo de jornalismo não é nada fácil, é muito exigente e, sobretudo, no nosso caso, temos perfeita consciência de que só o conseguimos fazer porque estamos ligados a uma rede internacional de cooperação. Sei lá, eu hoje pedi para me enviarem do Brasil oferecidos artigos sobre as eleições no Brasil, que amanhã já devem estar disponíveis até gratuitamente no nosso sítio internet. Mas agora imaginem que tínhamos que pagar estes artigos todos, não é? O facto de existir uma rede facilita muito o trabalho. Infelizmente, com a crise, tivemos que, em vez de fazer um avanço na nossa cooperativa no sentido da profissionalização de mais áreas de trabalho, tivemos que fazer um recuo para mais voluntariado. Isto está em completa oposição, em completa contradição com o que nós achamos que tem que acontecer. Se não fosse, de facto, como dizia o Luís no início, as redes de amigos, as redes de leitores que temos, sobretudo com esta crise, mas se calhar em qualquer circunstância, dificilmente sobrevivíamos. E, portanto, não queria, por estar a apresentar-vos tão sistematicamente quanto pude, aquilo que me parece que são as características do jornalismo de que precisamos, dar-vos a ideia de algum mar de rosas. Trabalhar assim é extremamente difícil, mas também não há nada melhor, sobretudo quando se gosta de trabalhar com informação. Obrigada. Então, muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa aos presentes da mesa e a vocês na sala. O meu atraso teve a ver com uma consulta inadiável que se atrasou, portanto, por razões alheias à minha vontade. De qualquer forma, aqui estou, com todo o gosto e com mais gosto ainda de partilhar a mesa com a Sandra Monteiro, o Luís Bernardo e o José António Cerejo. Eu começava por dizer que eu acho que também é importante que o jornalismo não há nada melhor para nós. Eu continuo a acreditar que ser jornalista e e trabalhar nesta área, ouvir as pessoas, ter essa capacidade para trabalhar e para ouvir as pessoas, para confrontar discursos, para informar os leitores, ouvintes, telespectadores, etc., é das coisas mais bonitas que podemos fazer na vida. E acho que é sempre importante, porque é uma coisa que eu tento repetir todos os dias para mim, e acho que é importante que repitamos, não num discurso meramente emotivo, porque a nossa profissão não é só feita de emoções, também o é, evidentemente, mas porque em tempos destes difíceis acho que é sempre bom e importante e mantém-nos vivos, lembrar-nos porque é que estamos aqui. Posto isto, e porque acho que isto é algo que é importante relembrar, porque também é importante, e uma das razões que eu acho que de que jornalismo precisamos, eu acho que uma das coisas que precisamos também é continuar a trabalhar para que o público, os leitores, exigentes, menos exigentes, mais informados, menos informados sobre as realidades, continuem a acreditar em nós e continuem a acreditar que o nosso trabalho é necessário e é possível e é absolutamente imprescindível à democracia.
nesse sentido, acho que, perante a pergunta, que penso que é aqui que o debate começa e toca, eu vou tentar não me alongar muito, até porque acho que é melhor depois também haver a discussão com a sala e tanto quanto possível isso é o melhor. Acho que precisamos de um jornalismo, essa é a pergunta de partida, não é? Acho que precisamos de um jornalismo, por um lado, exatamente, que tenha a confiança dos leitores, ouvintes, telespectadores, etc. É também preciso um jornalismo menos banal e menos ao nível da conversa de café, a que infelizmente temos muito assistido. O jornalismo é um bocadinho uma forma especial de conhecimento, digamos assim, não é ciência, porque também não é da mesma forma, os métodos não são exatamente iguais, embora possa em alguma parte ser partilhada, mas os ritmos de trabalho, evidentemente, de uma redação, mesmo com o tal recuo de tempo que a Sandra há pouco falava, não são os mesmos, obviamente, da ciência, nem têm que ser, e, portanto, mas também não temos que estar ao nível da conversa de café, e não é esse o objetivo. E, portanto, sendo uma forma especial de conhecimento, de trabalhar a informação, há regras, como a Sandra disse, e essas regras têm que ser preservadas. E são tanto mais importantes, o jornalismo profissional, o jornalismo com regras, com a noção das pessoas, que as pessoas que o fazem têm, não sendo obviamente uma coisa fechada, porque todos os dias temos dúvidas, e o jornalista que não tem dúvidas, acho que também não... é normal que tenhamos dúvidas, e é salutar que o façamos e que discutamos com pessoas, com os colegas, com os companheiros, com os editores, tanto melhor que discutamos os assuntos, porque muitas vezes a realidade confronta-nos com coisas e com soluções e com caminhos, etc., que muitas vezes exigem uma reflexão bastante permanente. E, portanto, não sendo uma coisa fechada, o jornalismo tem uma série de regras e que são absolutamente fundamentais continuarem a existir, sobretudo perante uma época que nós atravessamos e que tem a ver com esta voragem informativa em todo o lado, a todo o lugar, a qualquer instante, a qualquer minuto. E, portanto, é necessário que perante essa voragem essa voragem de informação, haja quem possa fazer também a destrinça, ou seja, fazer aquilo que é um dos corações da profissão, que é a questão da seleção da informação e a hierarquização da informação, a contextualização da informação. E, portanto, cada vez mais, ao contrário daquilo que, se calhar, se possa achar sobre as teorias todas da morte do jornalismo, de ser uma profissão que está muito pressionada, mas, portanto, apesar da pressão, ela continua cada vez mais necessária, quanto ao meu ver. Pois é também necessário, penso eu, um jornalismo mais comprometido com os valores fundamentais, com os direitos humanos, com os cidadãos, com os valores, os direitos cívicos, etc., liberdades e garantias, ou seja, com os valores que comumente a sociedade elegeu e considera, uma vasta maioria da sociedade considera como inegociáveis. E é bom que os tenhamos presentes. E é bom que tenhamos a noção, e eu defendo o jornalismo, que tendo liberdade de pensamento e exercendo essa liberdade de pensamento, não tenha problemas ou se sinta que está a ser menos objetivo por estar e perseguir uma visão de que os jornalistas são também defensores, digamos assim, dos direitos humanos. Okay? Isso não implica com nada da nossa liberdade de pensamento e com a nossa liberdade de ação. Eu digo isto porquê? Porque penso que nos últimos tempos assistimos muitas vezes a muitas ideias de que a objetividade, temos que ser neutros e, portanto, ser neutros, temos que ser objetivos, temos que ser neutros. Ora, ser neutros não quer dizer que não tenhamos que defender determinados valores, nomeadamente valores que são reconhecidos por todos como sendo necessários, e nomeadamente ao progresso social e à justiça, não é? Pronto. Portanto, nesse sentido, acho que é importante também que atentemos
sem medos e sem problemas na noção de que somos jornalistas, somos cidadãos e, como tal, temos que trabalhar também, olhar sem medos para esses direitos. Por outro lado, precisamos, acho eu, de um jornalismo, como falava há pouco a Sandra, eu tenho imensa pena, mas não ouvi a intervenção do Cerejo, espero agora daqui a pouco ouvi-lo mais. Precisamos também, penso eu, de um jornalismo com mais gente, ou seja, com mais pessoas. As redações estarem no fio não é propriamente uma novidade para a maioria de nós e de vocês que aqui estão, provavelmente. Ou seja, que é um esgotar constante. As redações com pouca gente, com gente que muitas vezes vai... A voragem informativa é muita, é grande, nomeadamente para quem trabalha no jornalismo diário, não é? Portanto, ou nos diários, nos jornais diários, ou nos telejornais, ou nas rádios. E, portanto, isso já de per si, tradicionalmente, sempre foi esgotante, sempre foi rápido, sempre foi, às vezes, de estarmos quase em apneia a trabalhar. Portanto, isto também não é propriamente uma grande novidade. Mas, de facto, tem-se assistido nos últimos tempos, nos últimos anos, a um aceleramento ainda maior do que já era o tradicional aceleramento da vida dos jornalistas. E, mais ainda, quando as redações, de facto, estão depauperadas. Depauperadas de pessoas, depauperadas, muitas vezes, de memória, de malta com quem nós possamos olhar para lá e dizer, tenho aqui uma dúvida, o que é que achas disto e tal, pronto. Eu outro dia tive pronto, isto é uma pequena historieta, mas eu acho que é interessante. Outro dia estava à conversa com o Manel Menezes, que é um jornalista da RTP, que já estava há muitos anos na RTP, infelizmente saiu há pouco tempo, e que estávamos de conversa ali na redação e estávamos a falar, e ele lembrou-se de uma cimeira entre o Gorbachev e o Gorbachev e o Reagan, talvez, que ele tinha ido fazer a cobertura. Ou seja, que já foi em 1980, pronto. E eu até me virei para ele e disse, Manel, que maravilha estar a conversar com uma pessoa, de um tocato lá, estamos a falar, e alguém que, à troca de um assunto que estávamos a falar ali na atualidade, se lembrou de uma situação qualquer que tinha vivido nessa altura dessa cimeira e que fazia um aponto qualquer com a atualidade e com a relação do que estávamos a discutir. E, de facto, pronto, infelizmente isso já não é muito possível, porque eu olho às vezes à minha volta e não me sinto como no Bairro Alto, mas sinto-me... Não, felizmente ainda há bastante gente, até algumas mais velhas do que eu, felizmente. Mas pronto, mas quer dizer, eu não tenho ainda 40 anos e já sou das pessoas mais velhas da redação, não é? Portanto, isso às vezes é um bocadinho complicado. Isto pegando outra vez, precisamos de facto de redações com mais pessoas e com pessoas de todas as idades e que reflitam uma diversidade de trajetos e de experiências. Okay? O jornalismo, de facto, tem isso. E é importante também que as redações reflitam, até porque os jornais, os noticiários televisivos, os noticiários radiofónicos, têm que refletir, tanto quanto possível, a diversidade do mundo em que vivemos, não é? E, portanto, isso é tanto mais possível quanto, muitas vezes, os percursos das pessoas, as experiências, as idades, etc., são diversos. E isso é uma riqueza, não é? E cada vez mais vemos um certo afunilamento nas idades e também um afunilamento no modo de vivendi das pessoas. Pronto. E isso faz com que, para além de menos gente, e esta questão de menos pessoas e das redações no fio e da forma como é difícil às vezes trabalhar, leva-me às vezes também a uma questão que eu não gosto também só de bater naquilo que se faz atualmente no jornalismo. Eu tenho imensas críticas, mas também sei que às vezes é muito difícil trabalhar em certas condições que as pessoas trabalham. E acho que é importante também que o público, que é a opinião pública, também tenha essa noção, ok? Eu vejo muitas vezes nas redes sociais, não é, malta a comentar, aquele direto, ou aquela peça, ou aquele não sei o quê, quer dizer, há quase tantos diretores de jornais como treinadores de bancada, não é?
E é um bocadinho. E às vezes é importante também, até para ajudar a tal literacia mediática, um bocadinho, as pessoas terem noção às vezes como as coisas são feitas, e quer das dificuldades, quer às vezes também de quando é feito com os pés. Obviamente as pessoas têm todo o direito de criticar. Mas às vezes as críticas, e nomeadamente em televisão, isso acontece com muita frequência. Eu trabalho em televisão já há muitos anos, e em televisão então isso estamos sempre a apanhar, porque, e de facto às vezes as pessoas não percebem a dificuldade. Se não pusermos uma determinada coisa no ar, às vezes não é por mal. Às vezes não é porque haja censura, que estão sempre a gritar com a palavra censura. Às vezes não é às vezes é porque ou não gravou bem, coisas às vezes ridículas, mas acontece e é verdade. E eu acho que é importante, ou porque estava-se a montar 10 minutos antes do telejornal ir para o ar, ou daquela peça ir para o ar, ou 3 minutos antes, ainda não estava a peça salva, ainda estávamos a montar os planos da peça. Portanto, há uma quantidade de coisas, de elementos que entram para o trabalho final de um jornalista, nomeadamente um jornalista de televisão, que é aquilo que eu mais conheço, e que faz com que muitas vezes o trabalho não saia exatamente da mesma forma como nós queremos. E isso também acho que é um lado importante, que é importante também que o público saiba, não é? Até para perceber muitas vezes a finitude e às vezes a incapacidade também de ir e de chegar a um trabalho final com mais qualidade. Já estou longa, não é? Tenho que acabar. Posto isto, e para não estar, defender um bocadinho aqui a dama, não estar sempre a malhar, eu sinto que é preciso, independentemente de achar que muitas vezes os jornalistas apanham por tabela e a opinião pública, nomeadamente a mais informada, a mais exigente, e ainda bem que existe também, malha muito em nós. Eu acho, e tentando um bocadinho contrabalançar e dizendo que às vezes as coisas não é porque as pessoas sejam parvas ou tenham deliberadamente feito um determinado erro, etc. É porque muitas vezes as condições de trabalho são extremamente complexas. Por outro lado, também acho que os jornalistas, eles próprios também têm que ser mais exigentes. Todos nós, não me estou a pôr de fora disso. Ou seja, é preciso ocuparmos a nossa margem de manobra, não é? E não basta dizer que eu faço isto porque o meu editor me manda fazer. Não. Ou seja, acho que há muita gente no jornalismo que trabalha em situações sociais e laborais muito precárias, e que dão muito pouca margem de manobra para às vezes desafiar as hierarquias, etc. Mas também acho que muitas vezes quem não afronta muitas hierarquias, ou por cansaço, ou porque acha que não vale a pena, ou por não sei o quê, são às vezes pessoas que estão nos quadros das empresas. E eu acho que nós temos que ser mais ousados desse ponto de vista, ok? Até porque não é necessariamente impossível, até porque se a pessoa trabalhar, e pronto, se calhar conto um bocadinho da minha experiência, tenho muitas vezes na minha redação, critico coisas, digo as coisas a quem acho que tenho que dizer, e não necessariamente tenho sido penalizada por isso, muito pelo contrário. Quer dizer, eu acho que, obviamente que eu não quero generalizar isto, que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas queria um bocadinho dar a ideia, porque tem sido essa a experiência que eu tenho vivido, de que desafiar com pontapés e medida, obviamente, ou com bom senso, ou com argumentos, digamos assim, determinadas lógicas instituídas, não é necessariamente uma coisa que vá penalizar de uma forma horrorosa, ou que vá pôr a pessoa no olho da rua, ou que vá pôr a pessoa na prateleira. Não necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Portanto, o chamado o medo do medo, não é? Que já várias pessoas falam, e a Capicu também fez um tema sobre isso. É pior, o medo do medo é pior do que às vezes o próprio medo, e é pior às vezes do que a própria prática, não é?
E, desse ponto de vista, acho que nós, todos enquanto classe, enquanto grupo, enquanto homens e mulheres, temos que ocupar a nossa margem de manobra. E a nossa margem de manobra pode ser mais escassa porque são ritmos de trabalho extremamente corridos, a reflexão e a complexidade das ideias e o discutir das ideias é pouco compaginável às vezes com a máquina informativa do pragmatismo, não é? E do pragmático, e bora fazer, peça boa é peça pronta, peça boa é peça que entra. Isto é um jargão bastante comum. É evidente que isto é uma ditadura, é um rolo compressor muito, muito forte. Mas não temos que já ter esse rolo compressor a priori na nossa cabeça. Não é? É importante desafiá-lo. Até porque, quer dizer, por tradição, muita da cultura jornalística foi marcada por isso, não é? E por esse desafiar de determinadas noções, determinadas regras instituídas. E, portanto, se nós estamos e supostamente estamos a fazer a fazer, digamos assim, a exigir dos poderes públicos, supostamente isto era um princípio da profissão, né, até o lado do watchdog e tudo isso, a exigir dos poderes públicos, felizmente ainda há quem defenda isso acerrimamente, e o leva à prática. A defender os poderes públicos, defender e estar atento às más práticas contra os cidadãos, contra os Estados, contra as pessoas, não é? Esse é um dos princípios fundadores da profissão, não é? E, portanto, parece adormecido para muita gente, para muitos de nós, mas não quer dizer que não se possa revitalizar e que não se deva revitalizar. E pronto, eu fico-me por aqui disponível para ouvir-vos e para o que seja. Obrigado pelas intervenções que foram extremamente interessantes. Eu também não me vou alongar demasiado e, portanto, abro já o debate. Viva a curiosidade e a vontade de viver e a fome de saber e de saber mais e de não nos contentarmos necessariamente com o cotidianozinho, mas querermos confrontar pontos de vista, perceber que a realidade é muito diversa e às vezes as entrelinhas dizem mais do que o que está à vista, não é? Aquilo que às vezes está em grande... muitas vezes as melhores histórias vão por baixo e estão por baixo daquilo que são as parangonas, não é? E isso é um espírito que eu acho que é salutar e marca a diferença. E é importante, se calhar, nos tempos de hoje, em que tudo é tão igual em todo o lado, conseguirmos nós próprios marcar também a diferença, não é? Pronto, já perceberam que não se vai para esta profissão para enriquecer, não é? Nem para ser pivô, pronto. Mas, portanto, trabalhar isto que vem de dentro e no fundo, no lado, a visão racional de trabalhar as coisas e do conhecimento e de tentar ser melhor e fazer as coisas o melhor possível, esse lado da exigência eu acho que é fundamental, mesmo, e marca a diferença. Seguindo, podemos depois, mais questões, a gente fala mais. Também não me quero aqui armar em conselheira, porque não tenho jeito para isso. Em relação à questão da concentração de capitais e da propriedade, penso que foi uma pergunta levantada por aquela senhora lá ao fundo. De facto, a questão, eu acho que isso é uma das questões mais não sou eu que acho, está definido, está diagnosticado e há muitos anos. E cada caso traz mais, no fundo, é a confirmação do anterior e de um determinado diagnóstico feito há vários anos. Agora, eu acho que há aqui uma situação que se tem vindo a acentuar nos últimos anos e que eu acho que, daquilo que observo, obviamente que, pronto, há gente que discorda disto, mas daquilo que observo é algo que, juntando a esta concentração
dos mídia e da propriedade dos média e da propriedade mediática das empresas de comunicação social é o facto de, por um lado, os diretores de jornais, de televisões, ou seja, as pessoas no topo das hierarquias editoriais, diretores de informação, etc., serem cada vez mais estarem não em ligação com a sua redação e com os seus jornalistas, seus, entre aspas, mas muitas vezes estarem em muito mais ligação ou estarem em grande ligação com as administrações. Ou seja, eu dou-vos um exemplo, isto não tem a ver com gostar-se ou não se gostar de um determinado diretor, tem a ver com uma tendência. Mesmo diretores bastante polémicos, e que foram polémicos há uns anos atrás, se calhar tinham uma capacidade para fazer frente e uma vontade, entre aspas, de fazer frente às administrações que hoje em dia, infelizmente, nas elites diretivas eu não vejo. E isso eu acho que é bastante complicado e bastante pernicioso. Pronto. E acho que tira força e poder às próprias redações perante as visões mais empresariais. Pronto. E só para concluir, estão-me aqui a fazer sinalefas, está a ver, toda a gente tem que concluir rapidamente. Só para concluir. E, portanto, acho que por um lado esta ligação, os próprios diretores, há aqui uma confusão de papéis e de tarefas e de formas de olhar as coisas. E depois, por outro lado, também acho uma coisa, não sei se sou eu que sou lírica, não sei, mas a ideia que eu tinha, não tenho a mania de endeusar o passado. Acho que no passado também havia coisas muito más e não tenho nada a mania de endeusar o passado. Mas do que vejo e do que sei, hoje em dia, os grupos de comunicação social, os grupos detentores de títulos, empresas, portanto, publicações de comunicação, de jornalismo, digamos assim, parece muitas vezes que podem ter um jornal e uma rádio, como podem ter uma fábrica de salsichas. É-lhes absolutamente igual. E, se calhar, há uns anos atrás, muitos dos jornais, por exemplo, estou-me a lembrar de alguns jornais portugueses, durante muitos anos, os próprios empresários, proprietários das empresas de comunicação, nomeadamente jornais, tinham ligações, às vezes até quase que afetivas, imagino eu. Não estou a dizer que era tudo um mar de rosas, mas acho que havia alguma diferença. A propriedade, mesmo os proprietários de jornais, parece-me, e se calhar espero eu que haja aqui alguém que me desminta ou que me confirme isto, é a minha intuição. Hoje em dia há um maior desprendimento dos proprietários de jornais relativamente à especificidade do negócio que têm em mãos e que estão a gerir, do que havia noutros tempos. Tanto lhes faz fábrica de salsichas, de pregos ou de crucifixos ou jornais, é absolutamente igual. Eu também não tenho muito jeito para conselhos, ainda por cima, ao contrário da Ana Luísa, por exemplo, eu não fiz sequer formação em jornalismo. Mas talvez há 2 ou 3 aspectos que me parece que é importante, e perdoem-me a generalidade dos tópicos. É nunca deixarem de sentir que são trabalhadores e profissionais da informação. Isto parece-me que é um aspecto absolutamente fundamental. Eu acho que há muito jornalista que se deu algum maravilhamento e achou que se calhar era outra coisa, depois toda a cultura do entretenimento também não ajudou, e se for informação que querem fazer, nunca se esqueçam que é disso que são profissionais e que são trabalhadores, partilhando com os outros trabalhadores os problemas que eles também têm. O outro tópico resumiria no título de um livro que até foi publicado
o ano passado ou há 2 anos, já não tenho bem a certeza, e que eu faço vou parafrasear, mas é mais ou menos isto. Não acreditem em tudo o que pensam. Não é não acreditam em tudo o que leem, ouvem, etc. É em tudo aquilo em que vocês próprios pensam. Porque as coisas podem ser muito mais complexas, e fazer um trabalho de crítica sobre o que vos é dado, seja por que suporte for, parece-me que é absolutamente fundamental para recusar verdades feitas, sensos comuns que são só formas de dominação e de poder. Há outros não. Eu acredito que está no senso comum alguma da sabedoria mais importante, hein? Mas há muita mistura de coisas que são criações de subalternidade e que não são de facto verdade. O terceiro aspecto é, talvez seja a vossa geração que vai relançar sobre, como nós dizíamos também na manchete do jornal, sobre os escombros do Estado, nos que estávamos a falar dos Estados no Médio Oriente, mas dos Estados aqui na Europa também, algo que em Portugal praticamente não existe, apesar de existir noutros países europeus, nomeadamente em França, que é a ideia de que se a informação é um direito, se os jornalistas que trabalham a informação estão a corresponder a uma finalidade comum que interessa a todos, se o pluralismo é um dos elementos da democracia, não devíamos ter ajudas do Estado, em vez de incluir 1,5 milhões de euros para mais ajudas ao BES, não devíamos incluir nos orçamentos de Estado ajudas a projetos jornalísticos que escapassem a essa concentração de capitais e que permitissem que os jornalistas fundassem cooperativas de jornalistas, etc., que pudessem trabalhar. Claramente as tarifas do CTT, que ainda por cima agora privatizado, não sabemos para onde vão, não são suficientes. Há muitas outras áreas em que se podia avançar, sobretudo nos meios que têm poucos recursos publicitários, não é? Podia haver ajudas ao desenvolvimento, podia haver ajudas indiretas ao nível dos IVAs, etc. Último aspecto, só porque houve uma interpelação direta ali daquele camarada de profissão, que tem a ver com a questão das informações alternativas e, portanto, separou essa ideia das outras, eu não as separaria, mas e diz que isto também... Certo? Mas isso, eu fico logo entusiasmadíssima. E falou da questão de ser slogan que aparece em coisas da extrema-direita francesa, etc. Bom, eu também não vou deixar de usar a palavra povo só porque a extrema-direita se apropriou do povo, não é? Isto é, acho que as coisas para serem discutidas com alguma profundidade exigiriam outro tipo de um seminário, assim como acho também que a criação de um público alternativo, eu vejo isto numa perspectiva muito mais dialética, se quiser. Eu acho que os públicos não aparecem criados, não é? Assim como tenho muita dificuldade com a palavra consumidores, porque eu não considero que a informação seja uma mercadoria, não é? Portanto, mas de facto às vezes faltam-nos as palavras. Às vezes faltam-nos as palavras para dizer o que queremos dizer. Já tenho aqui o concluir. Eu acho que aquilo que nós temos que fazer sempre é trabalhar o melhor que sabemos, segundo as regras, com a informação e com as análises que pretendemos dar para contribuir para a compreensão do mundo. Se, como leitor, se coloca mensalmente a questão se estou satisfeito, imagine nós, que temos que saber o que vamos escrever. Isso faz parte do trabalho diário, estar sempre insatisfeito com umas coisas, satisfeitos com outras e ver por onde é que se há de ir. Eu acho que nós temos todos de tentar fazer o melhor que somos capazes, aquilo que achamos que devemos fazer, e
e não termos vergonha de nos ver ao espelho. Quer dizer, eu não tenho solução, não tenho resposta para quase nada das múltiplas questões que aqui foram levantadas. É evidente que quem manda nos jornais são os patrões, que são os grandes grupos económicos, e não há grande volta a dar, e eu não sei. O Denis Evangelista diz, mas quem é que manda nisto? É a publicidade? Pois, sei lá, quer dizer, em grande parte mas há muita gente a tentar resistir a que seja tanto assim. Nós vamos tentando, quer dizer, mas não há milagres nenhuns para estas coisas, e mesmo as alternativas, como a do Le Monde Diplomatique, a Sandra já nos disse quão difíceis elas são, como é que se consegue manter uma publicação com estas características todos os meses. Mas é uma história, é um caso que vem de há 70 anos, é toda uma almofada de suporte a esta realidade. Quer dizer, encontrar alternativas hoje em dia, eu não sei onde é que estão. Aqui esta minha camarada ao lado, ela é capaz de ter mais respostas para as alternativas. Eu não sei, pá. Eu não sei. Antes de passar a palavra à Ana Luísa, deixem-me que diga. Basta ler o José António Cerejo escreve há tantos anos para perceber que ele não precisa dizer grande coisa, basta ler o que ele escreve, porque é provavelmente o jornalista mais extraordinário. Aquilo que eu escrevo... Afianço-lhe que isto não é um elogio gratuito e fácil. Mas é que aquilo que eu escrevo não resolve nada, nem ao jornalismo, nem aos jornalistas. Mas ilumina. Quer dizer, o problema é que fazer aquilo que eu faço, ou aquilo que eu procuro fazer, eu acho que é positivo, mas é preciso fazer muitas outras coisas mais, e fazer estas coisas todas é cada vez mais incompatível com a realidade que nos circula. Por um lado, a da propriedade dos meios de comunicação, por outro lado, da tal voracidade ou voragem de elementos de informação que nos chega. Voragem, não é? Mas enfim, desta avalanche de informação e de informação que por vezes não é informação, mas de elementos eu não gosto de dizer que nós vivemos sob uma avalanche de informação, às vezes sob uma avalanche de contra-informação, mas de matéria de dados, enfim, de coisas. Mas há muitas interrogações para as quais é com certeza preciso encontrar respostas, mas elas não são fáceis. E para vocês que estão a entrar, que querem entrar nesta profissão, a vida não será seguramente fácil, será muito, muito difícil. E para aqueles que querem continuar a beneficiar como cidadãos daquilo que é o trabalho e a obrigação dos jornalistas, a vida também não vai ser difícil, porque é cada vez mais difícil os jornalistas exercerem a sua profissão e fornecerem. Agora, a Sandra fez uma referência agora a um aspecto que depois alguém aqui, várias pessoas que falaram, enfim, na natureza de classe óbvia, na existência de classe e de poderes e de interesses, para simplificar, contraditórios nestas sociedades, mas esperar ajudas ou outros nomes que lhe queiramos dar do Estado. Não, este Estado não quer que haja formas de informar que ponham as pessoas a pensar contra o Estado. Isto é uma contradição, quer dizer, não há nada a fazer. Da mesma forma que isto está tudo muito limitado. Se eu um dia não for capaz de medir, ou que todos nós não formos capazes de medir bem os passos que damos, caímos no abismo, porque não que é nos dado de comer, tem a faca e o queijo na mão, quer dizer, não sei, quer dizer, isto é um equilíbrio, trabalhar nesta profissão, procurando dar algum contributo para que a vida de todos nós seja melhor, e para que todos nós sejamos menos peças de máquinas e sejamos mais pessoas autónomas e capazes de pensar. Estava a pensar aqui numa de vocês que
que punha a questão dos jornais gratuitos e dos jornais que nós achamos que são menos bons, que eu acho que são menos bons, mas aí, como é que... Pois, está bem, pois eu sei, é aquilo que as pessoas querem, mas como é que se dá a volta a isto? Não faço ideia nenhuma como é que se dá a volta a isto. Esse é um grande problema e é assim há muitos anos. Mas também tenho a certeza de que há pouca gente que tenha poder e que tenha meios para mudar as coisas, que esteja interessada em que elas mudem, porque não é bom que as pessoas tenham a capacidade de se autodeterminar, de decidirem pela sua cabeça, e portanto é muito melhor que leiam coisas e que vejam coisas que as mantenham no limbo da manipulação, enfim, daquele estado de semi-ignorância em que se sabe só aquilo que é bom que se saiba e que não se saibam outras coisas. É tudo muito complicado, mas vamos indo, acho que lá vamos chegar a algum lado, não sei. Eu partilho, obviamente o Cerejo provavelmente com mais propriedade do que eu, mas partilho de muitas dessas inquietações, apesar de tentar ter, se calhar, umas palavras mais otimistas. Mas também tenho imensas dúvidas e sobretudo, acho que o caminho não é fácil, nem será fácil, até porque, de facto, nós jornalistas, os projetos jornalísticos, e falando de dinheiro, os projetos jornalísticos são projetos que custam dinheiro, não é? E que é preciso uma visão até do próprio investimento e do tempo de desenvolvimento desses projetos, que não são necessariamente, ou não são mesmo nada fáceis. E isso torna, evidentemente, às vezes mais difícil as coisas. Atualmente eu tenho feito parte de alguns debates e algumas discussões e grupos de trabalho de jornalistas que estão... há muita gente cada vez mais consciente de que esta realidade, que este caminho que nós andamos para aqui a trilhar tem que ter voltas e tem que haver caminhos mais... tem que haver caminhos diferentes. Mesmo e a vontade, muitas vezes, das pessoas fazerem projetos diferentes e com uma leitura informativa e do mundo e das pessoas diferentes, é evidente que há muita vontade de muita gente de o fazer. O problema, às vezes, é o passar disso e passar dessas ideias à prática, não é? Pronto. E acho que, de facto, estamos aqui sempre entre este lado de vamos continuar e não vamos desistir e vamos... Por isso é que eu dizia aquelas perguntas primeiras de todas, não é? Porquê que eu quis ser jornalista? E o lado bonito da profissão e da diversidade da vida e de como a profissão levada como deverá ser levada nos torna, acho eu, melhores pessoas, nos enriquece profundamente. Agora, é óbvio que nem toda a gente... alguém aqui dizia há bocado a questão entre a utopia e a realidade, não é? Isto são questões fundamentais e ideias não novas. Mas, quer dizer, também, muitas das profissões hoje em dia, nomeadamente profissões e ofícios com uma determinada cultura e uma importância, por exemplo, na consolidação das sociedades democráticas, não são só os jornalistas que se sentem atacados por todos os lados, não é? Quer dizer, isto é uma coisa que é muito mais global e muito mais geral e também não nos faz a nós mais felizes, mas também é algo que é mais... Pensar que é mais global, infelizmente, não nos torna mais felizes, mas pelo menos dá-nos a ideia de que isto não é... De que há pessoas em todas as profissões que continuam a fazer, a resistir a uma determinada voragem e que é importante continuarmos, não é? Bom, eu já nem sei, já estou para aqui perdida. Bom, eu vou concluir dizendo alguma... não sei se houve várias questões levantadas...
o jornalismo deve espicaçar o leitor e despertar o leitor como. Eu trabalho em televisão, na RTP, no telejornal, e acho que o que eu quero dizer é, muitas vezes eu venho para estes debates e debates que muitas vezes dizem, concordo com a maioria, a esmagadora maioria de coisas que são muitas vezes aqui ditas. Mas muitas vezes confronto-me com a necessidade também de nós, do ponto de vista prático e da nossa vida cotidiana, sermos muitas vezes confrontados com coisas que são precisamente o contrário daquilo que a gente defende ou do que a gente acha. E, até certo ponto, essa também é a vida. Eu não posso negar que infelizmente, muita gente comenta nos cafés é o Big Brother que eu nunca na vida vi, ou que vi muito poucas vezes, só para ver como é que é aquilo, não é? É o ponto a que chegamos. E acho que é também importante que destes debates também não saia uma ideia de diabolizar os grandes públicos, não é? Acho que é uma ideia também que é importante ter, porque muitas vezes isso é uma das principais coisas que faz com que haja o fechamento, ou seja, as pessoas, a maioria das pessoas não quer saber. A maioria das pessoas, porque na prática não se está a dizer isto com a boca cheia, mas se calhar o que muita gente às vezes pensa, as pessoas não querem saber, são pouco exigentes, estão estupidificadas, e eu acho que tem muitas vezes a ver com a oferta que se dá. Mas às vezes também tem a ver com os próprios interesses das pessoas, infelizmente. Pronto, infelizmente no meu caso, mas também quem sou eu, moralmente ou não superior, não sou, de todo, para dizer que não é legítimo que determinada pessoa goste de ver um determinado programa do qual eu não gosto. Obviamente isto dentro de limites éticos e deontológicos que eu acho absolutamente inultrapassáveis. E também, estou a falar neste caso, por exemplo, do ponto de vista da programação, não é? Que tem lógicas diferentes da informação. Quanto à informação, eu acho que deve haver informação diversificada, no sentido em que os públicos que nós temos, nomeadamente, por exemplo, o público televisivo, é efetivamente um público muito diversificado. E, portanto, é se calhar necessário também não nos fecharmos, às vezes, em certas torres de marfim, de nós, eles, tudo contra não sei quê, e às vezes ir penetrando, não sei se me tenho medo de estar aqui a dizer uma coisa, não estar a fazer bem, de expressar bem, mas não nos fecharmos em torres de marfim e dizer que não há nada a fazer, as pessoas só querem a telelixo, por exemplo. Não, eu não acho isso. E acho que é possível ir penetrando, não é? E ir fazendo esse trabalho. E, às vezes, fecharmos em torres, numa visão de que só se pode trabalhar com recuo, ou só se pode trabalhar... É evidente que essas são as condições ideais, mas é necessário também continuarmos a trabalhar em condições que muitas vezes não são as ideais. E conseguir na mesma chegar às pessoas, não é? Agora, o trabalho é mais difícil, mas deve continuar, acho eu, a ser feito. Não devemos ceder em valores essenciais, não devemos mesmo. E, infelizmente, eu acho que muitas vezes se está a assistir a cedências atrás de cedências de valores essenciais, e isso eu absolutamente levanto-me contra, porque acho que não pode ser e temos que ter essa noção dos limites. Agora, na vida prática e na vida cotidiana, acho que é necessário também o bom senso de não nos fecharmos numa atitude só o que eu gosto é que é interessante, ou só aquilo que eu acho que é relevante é que é relevante. Não, também acho que é importante que nós todos tenhamos uma ideia de que a vida é diversa e de que os interesses das pessoas são diversos. E, até certo ponto, interesses completamente diferentes do meu são, e eventualmente menos aprofundados ou são legítimos também. A questão da prioridade informativa é que é mais complicada. É que eu acho que às vezes tem as críticas, não é? Que é a laitização dos telejornais, imaginando que dominam os telejornais. Eu não estou a dizer que não deve, por exemplo, haver, porque a vida é feita dessa diversidade, informação... Se calhar menos nos jornais também há informação do tempo e se calhar não tem e é absolutamente relevante e há montes de, por exemplo, um dos programas
que tinha o Portugal em Direto, por exemplo, que é aquele antigo Regiões na RTP, das coisas mais vistas no programa Portugal em Direto, que é no canal 1 às 6 da tarde, era a meteorologia, porque dava uma meteorologia mais detalhada. Ora bem, é assim, claro que não se compara à profundidade informativa, à contradição informativa de determinadas reportagens, é evidente, mas faz parte também da nossa missão informar às vezes sobre as coisas mais comezinhas e cotidianas da realidade, sem que isso venha mal. Agora, tem que haver, há espaço para isso, mas tem que haver prioridades informativas diferentes. Quando falo de preservarmos espaços com determinadas regras, não tem a ver com outros espaços não existirem. Porque nós temos necessidades diferentes e tudo mais. Tem a ver apenas com o facto que eu acho que esses outros espaços hoje estão mais garantidos e quem procura determinadas coisas mais facilmente tem acesso a elas, e os outros espaços de que nós estávamos aqui a falar, mais ligados à informação com regras, etc., é que tem mais dificuldades. E eu, por exemplo, acho que há inúmeros aspectos, por exemplo, tudo o que tem a ver com cultura de massas, de lazer, etc., que, obviamente, eu própria gosto também de muita coisa, não é? Corresponde também aos meus gostos e às minhas necessidades, e acho que estávamos, se calhar, a falar sobretudo do outro espaço, mas não era de todo para cortar este. Nós vivemos numa civilização de imagem e temos pouquíssimos programas que contribuam para a literacia da imagem, não é? Mesmo na escola nós trabalhamos muito mais o texto do que a imagem, tendo em conta o nível relativo a que estamos sujeitos e onde se escondem muitas vezes as coisas mais complicadas. Por exemplo, eu continuo a achar que muitas vezes é em soluções teoricamente técnicas e não jornalísticas, como os planos na televisão, ou como o tipo de paginação, ou o grafismo de televisão, etc., que estão, por exemplo, num debate, muitas das deturpações do que está a ser dito. Muitas vezes não é sequer necessário um entrevistador que não permita que alguém se exprime, basta a câmara ser passada para outra pessoa, não é? E muitas vezes nós desvalorizamos as profissões chamadas técnicas, e eu acho que elas também são muito importantes, e este trabalho conjunto acho que também é fundamental. Queria pegar num dos aspectos que a Ana Luísa focou. Muitas das coisas que aqui foram ditas e ouvidas quase que dá vontade de desistir da profissão de jornalismo. Mas se tivessem aqui profissionais de outras áreas, não estariam a falar de profissões, de problemas mais fáceis. Portanto, eu acho que o diagnóstico geral que precisávamos de fazer é que a organização social, como está neste momento, não funciona. Isto está, a questão dos falsos recibos verdes, a questão dos estágios não remunerados e da eternização do estágio após estágio, ou da proposta de estágio aos 45 anos, se calhar, venha fazer um estágio e receba senhas de refeição, não é? Isto está a acontecer... Eu outro dia ouvi falar porque estava a fazer uma pesquisa para uma reportagem sobre o assunto, estágio para lavador de carros. É real, eu vi. Um anúncio que pedia um estagiário para aprender a ser lavador de carros. Pois, mas tinha que estar inscrito no centro de emprego e depois, pronto, o centro de emprego com participar da contratação. Claro, com uma parte. E, portanto, acho que há aqui... acho que temos que perceber que os problemas que temos partilhamos com praticamente toda a gente, não é? Portanto, não há de ser por isso que havemos de desistir do jornalismo. A outra coisa que eu tenho também, por certo, para mim, é que coisas como as funções do Estado e aquilo que o Estado está ou não está interessado em promover, e concordo totalmente com o que o Cerejo disse, quer dizer, facilitar que as pessoas pensem, que tenham acesso a ideias diferentes, que percebam que a informação é um direito e não uma mercadoria, etc. Isto está longe, digamos, dos atuais ocupantes do Estado. Mas, para mim, o Estado é um palco de disputa. Isto é, as funções que o Estado deve ter, aquilo a que aloca os seus recursos, as transferências que faz
de trabalho, para sistema financeiro, de rendimentos daqui para ali, o privatizam, etc. É um palco de disputa. Assim como penso a mesma coisa, e estou nessa luta, não é? De contribuir com aquilo que eu penso que deviam ser as suas funções, mesmo sabendo que posso perfeitamente sair derrotada. Aliás, é um gosto que conheço há muito tempo. Identifico bem esse sabor. Mas o que eu sei é que, se não tentar, não interfiro nada com aquilo que penso, não é? 2, não me construo a mim própria como pessoa, a tal pessoa que gosta de se ver ao espelho, não é? Que está descansada com o que vê ao espelho, se não participar nessa luta. É claro que não tenho dúvidas também que dos comentadores, nós já temos chamado de comentariado, não é? Dos comentadores aos proprietários dos média, aqui, ali, etc., têm todos interesses muito diferentes dos nossos. Não é por acaso que o Monde Diplomatique praticamente não tem publicidade. Nós aceitamos publicidade dentro daqueles limites, além das regras da publicidade básicas que vigoram no país, dentro dos limites de que, para preservar a nossa independência, não pode ultrapassar o 5% do volume anual de negócios, as receitas de publicidade. Isso garante, como imaginam, a independência de qualquer um. Mas ninguém, ou quase ninguém, de uma empresa aceita fazer publicidade no Monde Diplomatique. Não é? Portanto, eu não tenho dúvidas sobre isso. E respondendo a uma outra questão que havia também, de que é que nós vivemos? Nós não podemos fazer investimentos para lá do que vendemos em banca, vendemos em assinatura, recolhemos de doações ou da venda de outras coisas, como livros, cursos que fazemos, etc., ou candidaturas a projetos que fazemos, para lá ou alguma publicidade que de vez em quando ainda temos, que é raríssima e que, como imaginam, é de estruturas muito particulares, não é? Tivemos uma permuta com Maria Matos, enfim. E para lá disso não podemos fazer investimentos. Porque é que, por exemplo, nós não temos uma presença mais forte até ao momento na internet? Porque é que nós não temos os nossos arquivos digitalizados? Porque não vamos pôr trabalho escravo de estagiários a fazer isso, a entrar ali de manhã à noite, a pôr ficheiros na internet e considerar que eles tiveram um estágio gratificante, porque é trabalho escravo, não é? E ainda não tivemos dinheiro para isso. Nós não temos problemas de concentração de capital, mas também não temos capital. Isto é, e portanto trabalhamos de acordo com o que por aqui conseguimos recolher. É por isso que nós dizemos que dependemos dos nossos leitores, dos nossos amigos. Tem a ver com isto.